Pode se assentar em nome de Jesus. Você é muito bem-vindo à casa do Senhor, amém, irmãos? Quem está feliz de estar aqui, dá um glória a Deus aí bem forte. Eu estou muito feliz. Não tem outro lugar onde eu queria estar, senão aqui na casa do Senhor. Ainda mais hoje, data mais importante para um crente, amém? A gente costuma comemorar muito o Natal, mas se Jesus nascesse e fracassasse, não ia adiantar nada. Mas na Páscoa ele venceu, amém? Então hoje é o dia de comemorar. Irmãos, Lucas, capítulo de número 24, versículo 5, finalzinho dele, e o início do versículo 6. Então, Lucas 24, 5 e 6. O que interessa é o final, mas eu vou ler o versículo 5 inteiro. Diz assim a palavra de Deus: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram, os anjos, irmãos: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Feche os teus olhos por um instante. Pai Santo, nessa noite festiva nós queremos, ó Deus, bendizer a Ti, exaltar ao Senhor na beleza da Tua graça e na beleza da Tua santidade. Toma cada um dos Teus filhos nas Tuas mãos, Senhor. Deus, que o Senhor repreenda qualquer outra voz que não seja a Sua, e que o Senhor me dê graça para poder transmitir a mensagem que o Senhor, ó Deus, colocou no meu coração. Pai, abençoa o Teu povo. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite, eu quero falar sobre ressurreição, amém? Mas eu não vou falar sobre uma ressurreição. Eu quero falar sobre 3 ressurreições. Existem 3 ressurreições que elas são muito importantes para nós. Particularmente para nós, raça humana, essas 3 ressurreições são muito importantes. Não dá para abrir mão de nenhuma das 3. Então, vamos a ela. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Irmãos, nós somos salvos pela morte de Jesus. Sim ou não? Alguém duvida disso? Que foi a morte de Jesus que nos salvou, que foi o sacrifício de Jesus na cruz que nos justificou, amém? Foi a morte de Jesus que nos salvou. Se foi a morte de Jesus que nos salvou, por que foi necessário que Ele ressurgisse dentre os mortos? Se eu fui salvo pela morte, se Jesus morresse e continuasse morto, eu seria salvo? Eu fui salvo pela morte ou pela ressurreição? Por que foi necessário que Jesus ressurgisse dos mortos? Por que a ressurreição ela foi necessária? Então, a primeira ressurreição que eu quero falar nessa noite é sobre a ressurreição de Cristo. A gente não vai ficar só nela, mas ela é importante porque as outras dependem dela. É ela que vai dar a base para as outras ressurreições. Então, a ressurreição de Cristo, ela é importante. Primeiro motivo, irmãos, pelo qual Jesus precisou ressuscitar, foi para que se cumprisse a justiça de Deus. Jesus morreu para que se cumprisse a justiça de Deus. Mas a justiça de Deus não seria completa se Jesus permanecesse morto. A humanidade estava diante de um dilema. Por um lado, Deus ele é misericordioso e Ele ama o ser humano. Por outro lado, a alma que pecar, essa morrerá. A justiça de Deus mostra para nós que eu tenho que pagar pelo meu pecado. Então aí é que Jesus ele entra em cena.
ele resolve pagar pelos nossos pecados. Amém? Se cumprindo a justiça de Deus e estendendo a grande misericórdia de Deus sobre nós. Uma vez no culto de jovens eu contei uma história que ela é real, em uma cidade no interior, se eu não me engano, de Minas Gerais, onde um juiz, o único juiz ali da cidade, ele era muito amigo de uma pessoa. E aí o seu amigo, ele cometeu um delito, e esse delito era passível de uma punição. E o tribunal nunca esteve tão cheio. As pessoas queriam ver se aquele juiz seria justo. E outras pessoas queriam ver se aquele juiz era amigo do cara mesmo. Olha que dilema. Então, diante do julgamento, diante das evidências, não era um delito tão grave. Então aquele homem foi condenado e ele teve que pagar uma pesada multa para o Estado por causa da sua contravenção. E aí, aqueles que esperavam justiça aplaudiram, aqueles que esperavam misericórdia começaram a falar mal do juiz. Achava que ele era amigo do outro. E aí, depois que ele bateu o martelo, que acabou o julgamento, ele chamou o seu amigo, pegou um cheque, assinou o cheque e falou: estou te dando esse dinheiro porque eu te amo, para você pagar a sua dívida. Foi exatamente isso que Jesus ele fez por nós naquela cruz, amém? Cumpriu-se a justiça de Deus, mas também a misericórdia de Deus estava estendida, o amor de Deus estava explícito. Só que Jesus ele levou sobre si os nossos pecados. Levou para onde? Levou lá para o inferno, irmãos. No sábado, Jesus, ele foi lá nas regiões baixas da terra, fazer uma série de coisas, e ele levou os nossos pecados, levou as nossas dores, levou as nossas enfermidades, mas agora, Jesus, ele já havia pago pelos nossos pecados, mas ele ainda continuava morto, então não era justo, depois que ele já pagou a dívida, ele continuar morto. Então Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque não era justo que o justo juiz permanecesse morto, não fazia lógica nenhuma, amém? O segundo motivo pelo qual Jesus ele precisou ressurgir, é que a Bíblia diz que ele é o autor da vida, e a morte não podia e não conseguia reter aquele que criou toda a vida, amém? Jesus, sempre que se deparou com a morte, Jesus a venceu. Jesus, ele chegou diante de uma pessoa que tinha acabado de morrer, a filha de Jairo, ele derrotou a morte. Jesus chegou diante de um cortejo fúnebre e ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus chegou num velório e ressuscitou a Lázaro. Sempre que Jesus se colocou diante da morte, ele a venceu, e agora foi a vez dele pessoalmente vencer a morte, amém? A palavra de Deus fala em... Vamos ler esse texto, irmãos, pensa num texto que eu sou apaixonado. É esse de João 10. João 10, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. É o próprio Jesus falando: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, eu sou o autor da vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. E este mandato eu recebi do Pai. Amém? Então ele precisou ressurgir para que a justiça se cumprisse. Ele precisou ressurgir porque a morte não conseguiria retê-lo. E por último, ele precisou ressurgir por nossa causa, para que a nossa fé fizesse sentido, para que a nossa fé tivesse lógica. 1 Coríntios 15, pensa num capítulo bom para falar de ressurreição, é esse tal de 1 Coríntios 15, a gente vai ler vários versículos desse capítulo hoje. Versículo 13, é o apóstolo Paulo falando com a igreja, 1 Coríntios 15, 13, e ele diz assim: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a vossa fé.
mas nós sabemos que o nosso Jesus ressuscitou. Amém? Então a nossa pregação ela não é vã, e muito menos a nossa fé ela é vã. Então Jesus precisou ressuscitar para que se cumprisse a justiça. Jesus precisou ressuscitar porque Ele é o autor da vida, e Jesus precisou ressuscitar para que a nossa fé fizesse sentido, para que a minha pregação ela fizesse sentido. E por último, Jesus ele precisou ressuscitar para que outras ressurreições se tornassem possíveis. Então a primeira ressurreição de que eu falo nessa noite é a ressurreição de Cristo. A terceira ressurreição, vou deixar a segunda por último. A terceira ressurreição que é importante para nós é a ressurreição dos mortos. Amém? Vamos ler dois textos. Primeiro, você já está em 1 Coríntios 15, né? Então vamos ler agora o versículo 19. Onde Paulo ele fala assim para aquela igreja, que era boa, mas tinha os lampejos de carnalidade. E Paulo diz assim no versículo 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Amém? Se eu espero em Cristo somente nessa vida, eu sou um infeliz. Existe uma outra vida, irmãos. Nós estamos aqui de passagem. Pedro diz que como peregrinos e forasteiros estamos nesse lugar porque existe uma outra ressurreição. Paulo, quando ele prega, quando ele envia uma carta para a igreja de Tessalônica, ele fala assim: acerca dos que dormem, acerca dos mortos, eu não quero que vocês continuem ignorantes, porque de forma alguma nós vamos precedê-los. Porque no soar da trombeta, irmãos, como eu aguardo para o soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados para ter um encontro com Ele nos ares. Então, irmãos, existe uma ressurreição para os mortos. Amém? Existe essa ressurreição. Irmãos, Jesus, quando Ele ressuscita dentre os mortos, Ele inaugura uma nova raça. Vamos ler um texto? Está em Colossenses, capítulo 1. Versículo de número 18. Amém? Diz assim: Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Olha só agora, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha, até aqui está bom, primazia. Então ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o primeiro que ressuscita para ir para o céu, irmãos. E a partir de Jesus, novas ressurreições vão acontecer. Irmãos, é interessante que quando Jesus ele morre, ele vai para as regiões inferiores da terra. A parábola do rico e do Lázaro lá em Lucas fala dessa região, o Hades, onde ele tinha 3 compartimentos. O Geena, que é o inferno propriamente dito, o seio de Abraão e o abismo que separava esses 2 compartimentos. Eu não vou falar deles, eu teria que fazer uma pregação só sobre isso. Mas o seio de Abraão, no seio de Abraão estavam aqueles que morreram na presença de Deus. As pessoas que morreram na presença de Deus estavam no céu? Não. Por que não? O próprio Jesus explica por que não. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas não vai para o céu se não for por meio de Jesus. Ah, mas Jesus ainda não havia ressurreto, por isso ele ficou lá no seio de Abraão, aguardando Jesus ir buscá-lo, e Jesus ir levá-lo para o céu. O mesmo para Abraão, o mesmo para Jeremias, o mesmo para Ezequiel, o mesmo para todos aqueles que morreram antes de conhecer Jesus. Jesus os levou para o céu, e foi uma chegada triunfante, onde o Salmo 24 fala: Jesus está chegando, e os anjos começam a gritar: levantai, ó portas,
vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso Senhor, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Irmãos, Jesus, ele chegou no céu com a sua comitiva. Então todos precisavam de Jesus, até o mais justo. Jó, não há homem como ele na terra, íntegro, que se desvia do mal. Precisou de Jesus para ir para o céu. Por que eu acho que eu não preciso? Por que eu acho que a ressurreição de Jesus não tem significado na minha vida? Então, a partir da ressurreição de Jesus, ele é o primogênito dentre os mortos, para que outros mortos possam ressuscitar. E essa promessa nós temos do Pai, amém? Um outro texto está em Romanos 8. Vamos lá para Romanos 8, 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conforme a imagem do seu Filho. E o que tem esse Filho? A fim de que ele seja o primogênito dos mortos? Não, entre muitos irmãos. Ou seja, depois de Jesus tem mais gente chegando no céu, irmãos. Depois de Jesus vai ter mais gente ressuscitando. Depois de Jesus tem mais gente chegando na presença de Deus. Então a primeira ressurreição que é importante na minha vida é a ressurreição de Cristo, porque ela abre todas as portas. A segunda é a ressurreição dos mortos. Irmãos, pare e pense um pouco. Se eu morrer agora, eu faço parte dessa ressurreição. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que fizer parte da primeira ressurreição. Porque na segunda, as pessoas ressuscitam para serem julgados no grande trono branco. E ali a giripoca vai piar. Então, bem-aventurado é aquele que fizer parte da primeira ressurreição. Amém? Irmãos, mas tem um segundo tipo de ressurreição. Eu falei do primeiro, a ressurreição de Cristo. E eu poderia ficar na ressurreição de Cristo aqui, irmãos, a noite toda e fazer você chorar horrores. Porque é lindo. A ressurreição dos mortos. E agora a segunda. A segunda é a ressurreição dos vivos. Como assim, pastor? Vamos lá. A segunda é a nova vida do homem. Irmão, Jesus não somente ressuscita, mas ele faz questão de, uma vez ressurreto, aparecer para um monte de gente. Vocês já viram isso? Vamos voltar lá para 1 Coríntios 15. Paulo, ele a partir do versículo 13, no 13 e no 14 ele vai falar um pouco disso. Perdão, né? É no 4 a 8. Ele fala, no versículo 4 assim: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, é Pedro, irmãos. Depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, o irmão dele, de quem eu falei ontem, e mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, Paulo dizendo, como se o nascido fora do tempo. Por que que Jesus aparece prestando de irmãos? Preste atenção agora, aperte o cinto, que a gente vai começar de fato a nossa mensagem. Irmãos, antes da ressurreição, qual foi a última cena, qual foi a última vez que Jesus viu, por exemplo, a Pedro? Jesus está saindo de dentro do sinédrio. Pedro acabou de negá-lo. Jesus fitou os olhos em Pedro.
Pedro se lembrou do que Jesus havia dito, que antes que o galo cantasse 2 vezes, 3 vezes, Pedro negaria. E Pedro chorou amargamente. E Pedro e Jesus não se viram mais. Mas nunca que Jesus ia deixar que o último encontro dele com Pedro fosse desse jeito. Depois de caminhar 3 anos com esse homem, depois de ensinar tantas coisas para ele, Jesus, ele fala, eu vou ressurgir. E quando eu ressurgir, eu tenho um encontro com Pedro. Pedro, ele precisa ser regenerado. Pedro, ele precisa ser restaurado. Pedro, ele precisa ser tratado. Por isso, eu estou usando o exemplo de Pedro, mas por isso Jesus, ele vai aparecendo para um monte de gente. Porque a nossa fé é vã se ele não ressurgiu. Essas pessoas precisavam ver o ressurreto. Essa pregação precisava ter legitimidade. Eles precisavam falar, ele ressurgiu dentre os mortos e eu vi. Eu vou te matar se você continuar falando isso. Pode matar porque eu vi. Eu te pergunto, alguma pessoa é louca de afirmar e morrer porque está afirmando e insistindo numa mentira? Então Jesus, ele ressurge. E ele aparece para aqueles homens, para que a história deles começasse a ser transformada. Amém? Irmãos, e Jesus, ele não é somente o primogênito dentre os mortos, ele não é somente o primogênito dentre muitos irmãos. Meu Deus. Mas ele também é, Colossenses 1,15. Este é a imagem do Deus invisível, Jesus. O primogênito de quê? De toda a criação. Pensa num texto que dá confusão. Pergunta para a igreja, Jesus alguma vez foi criado? Então como ele pode ser o primogênito da criação se ele não foi criado? Até onde eu sei, o primogênito é o primeiro. Irmãos, nem sempre na palavra de Deus, primogênito é o primeiro. Deus se refere a Davi falando assim, meu primogênito. Ele foi o 7º filho. Jacó vai abençoar os filhos de José e ele dá a bênção da primogenitura para o filho que nasceu depois, para Efraim, e não para Manassés. Então, o primogênito na Bíblia não necessariamente ele é o primeiro, mas ele também é a referência. Mas Jesus, ele quando ressuscita, ele inaugura uma nova raça. Como assim, pastor? Vamos entender. Jesus, ele foi criado? Fala não, bem forte. Não. De eternidade em eternidade ele é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele, nada do que se foi feito se fez. Ele estava no princípio junto com Deus. Então como que fala que ele é o princípio da criação, pastor? Calma, vamos entender. Ele já existia. Jesus, em várias vezes, ele se manifesta a servos de Deus no Velho Testamento. É ele quem está na fornalha, é ele quem fecha a boca do leão, é ele quem aparece para Josué antes da tomada da terra, e em outras aparições é ele quem aparece. Era Jesus, era de Jesus que Davi tinha uma visão em todas as batalhas, e Davi jurava que era um anjo que ele via, e ele chamava aquele anjo de Senhor dos Exércitos, mas era Jesus que dava as vitórias para Davi sempre. É por isso que no Salmo 24, ele pergunta, quem é este Rei da Glória? E aí quando ele vê direito, ele fala, o Senhor dos Exércitos, não é anjo, o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Ele achava o tempo todo que era um anjo, e aí ele percebeu naquela visão que se tratava do Rei da Glória, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então antes que tudo existisse, ele já existiu. Mas Jesus, ele era Deus? Amém, sim. Jesus era Espírito? Sim. Jesus era homem? Não. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele foi reconhecido em figura humana.
e agora ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele deixa de ser homem? Fala não, igreja. Não, ele fala para Tomé, Tomé, pode pegar. Está aqui a mão furada, pode apalpar. Tem como apalpar espírito? A Bíblia fala que Deus é o Espírito. O Espírito Santo é Espírito. Jesus é homem. Há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Por que Jesus é o único que tem gabarito para ser mediador? Porque ele é o único que é homem e também é Deus. Por isso ele é o único ser do universo que pode fazer essa ponte. Jesus sabe o que é ter fome. Jesus sabe o que é ter frio. Ele é homem. Ele já passou por essas coisas, mas ele também é Deus. Amém? Então, quando Jesus ele ressuscita, ele inaugura uma nova raça, um homem espírito. É homem, mas também é espírito. Ah, irmãos, Deus é só espírito. Os anjos são seres espirituais. Mas quando eu e você chegarmos no céu, continuaremos sendo humanos, mas também seremos espíritos. Então ele é o primogênito de uma nova raça. Ele é o primogênito de uma nova criação. Irmãos, e agora eu quero ler um texto que vai nos deixar de queixo caído. Respondendo a pergunta ainda, por que Jesus precisou ressuscitar? 1 Pedro 1:3. Irmãos, que texto. Eu fui salvo pela morte. Amém? Eu não estou sentindo convicção na igreja. Eu fui salvo pela morte de Jesus. Amém? Então, por que ele precisou ressuscitar? Vamos ver. Versículo 3, irmãos, olha que lindo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos fez o quê? Regenerou para uma viva esperança. E pelo que se deu essa regeneração? Mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Eu sou justificado do meu pecado pela morte, mas eu sou regenerado pela ressurreição. Pergunto para a igreja, o que é regeneração? Pensa só na palavra, não pensa em Bíblia não. Até você que está nos visitando, o que é ser regenerado? Eu tenho uma Bíblia que a linguagem dela é a contemporânea. E nesse texto de 1 Pedro ele não usa o termo regenerou. Ele fala assim, nos gerou de novo. Porque esse é o significado. Regenerar é ser gerado novamente. Olha a ressurreição dos vivos. Eu estou sendo gerado de novo. Eu fui gerado uma vez, mas essa vez não prestou não, essa vez deu ruim. Não há um justo sequer na terra, não há quem faça bem, não há quem busque a Deus. Então eu preciso para participar da terceira, dessa ressurreição aqui que foi a terceira, a ressurreição dos mortos. Eu preciso em vida ser gerado novamente. Amém? Ora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, o texto original fala assim, se alguém está em Cristo, nova criação é. Ou seja, se alguém está em Cristo, esse alguém foi criado de novo. Sabe? Joga fora a forma velha e faz outra. Quebra o vaso e começa a fazer outro. Isso é regeneração. Agora eu e você precisamos tomar posse dessa regeneração. Eu preciso viver como alguém que foi gerado de novo. E quem é gerado de novo, irmãos, não tem nada, absolutamente nada da antiga vida.
da antiga geração, da antiga criação. Se não, irmãos, presta atenção nisso, não seria necessário uma regeneração. Só um conserto estava bom. Agora você vai entender uma parábola de Jesus, que de repente você passa batido por ela e não entende. Jesus, ele fala assim, que não se põe remendo novo em pano velho, porque assim o remendo vai romper. Se eu quero uma roupa nova, e essa aqui rasgou, essa aqui está esculhambada, eu não vou pegar um remendo de um tecido novo e colocar aqui, isso é ridículo. Eu vou comprar uma roupa nova, a não ser que eu esteja indo para uma festa junina ou algo do tipo. Eu não vou fazer isso. É uma roupa nova. Presta atenção agora. Irmão, sempre que a Bíblia fala de roupa, lembra que ontem eu falei de tipologia bíblica? De símbolos? Roupa, sempre que você lê uma parábola que estiver falando de roupa, é condição espiritual. Amém? Ele fala para os irmãos de Laodiceia: aconselho-te que de mim compre linho fino, fazer umas roupas decentes, porque vocês estão nus. Estava todo mundo pelado lá? Não. Mas a condição espiritual deles é de quem estava nu. Na visão do profeta Zacarias, ele olha para o sacerdote Josué, e ele vê o sacerdote Josué com vestes sujas. E aí vem o anjo do Senhor e dá uma geral nele, deixa as vestes limpas. Antes da volta do cativeiro, antes da nova vida, agora em Jerusalém novamente, as vestes precisavam ser limpas. Então, roupa, condição espiritual. Amém? Você vai esquecer disso alguma vez na tua vida? Não, não esqueça. Roupa é condição espiritual. Agora vamos voltar para o texto da parábola. Ninguém põe remendo novo em veste velha, porque assim vai romper o remendo. Irmãos, o que Jesus ele quer de nós não é remendo. Jesus não ressurgiu para que nós possamos ser remendados por Ele. Não menospreze a ressurreição do Senhor. Ele ressurgiu para eu receber uma roupa nova. Mas quantas vezes na minha caminhada cristã eu quero viver de remendo em remendo, de remendo em remendo. De repente eu estou usando uma veste tão velha e tem tanto remendo, que essa veste está irreconhecível. Às vezes eu venho para esse altar fazer uma oração, eu tenho que levantar daqui um novo homem, uma nova mulher, mas o máximo que eu faço é levantar com um remendo, que na segunda-feira ele vai se romper. E eu vou voltar à velha condição espiritual de antes. Irmãos, em Romanos 8 fala que uma vez nascido de novo, eu tenho que viver em novidade de vida. Vida nova, irmãos. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Não useis, pois, da liberdade para dar ocasião à carne. Irmão, Jesus ressuscitou para fazer de mim e de você, não uma pessoa diferente, mas uma outra pessoa. Eu não sei se você consegue entender a diferença. Jesus, ele não quer que eu mude. Jesus, ele quer que eu me transforme em outra pessoa. Ser regenerado é ser nascido de novo. Ele fala para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ele não fala: Nicodemos, é necessário você colocar uns remendos aí, é necessário ajeitar umas coisas. Não, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nada que tem em você presta. É necessário mudar tudo.
Irmãos, nós estamos falando aqui de uma mudança por completo. A ressurreição de Jesus, ela só faz sentido na minha vida e na sua vida se ela gerar uma mudança total. Ah, pastor, mas você sabe como é que é, né? É um processo. É isso que Jesus ele chama de remendo. Ou eu sou nascido de novo, ou eu não sou nascido de novo. Ou a ressurreição de Jesus me regenerou, me transformou em outra pessoa totalmente diferente. Ou não. Amém? Vamos ler mais alguns textos, irmãos. Para você não achar que eu estou forçando a barra. Romanos 6. Oh, Jesus. Amém. Versículo 4. Amém? Quem está comigo aí? Irmãos, olha que coisa forte. Às vezes a gente lê a Bíblia assim e passa batido. Deixa eu falar uma coisa para vocês a meu respeito. Sempre que eu leio um texto da Bíblia, eu me pergunto, e eu com isso? O que eu tenho a ver com isso? Li a parábola das 10 dracmas, da dracma perdida. Tá, a mulher perdeu a dracma, e eu com isso? O que eu tenho a ver com isso? Eu tenho que ter alguma coisa com isso, porque senão aquele texto não estaria na Bíblia. Se ele está na Bíblia é porque ele serve para mim. Então eu preciso olhar para o texto e falar, cara, aonde que eu entro nisso aí? Aonde que esse texto ele tem a ver com a minha vida? E às vezes a gente lê assim de uma forma rápida e a gente deixa passar umas coisas. Olha a pérola que a gente deixa passar. Fomos, pois, eu fui o quê? Sepultado com ele na morte pelo batismo. Para quê? Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ah, irmãos, isso é tão poderoso. Olha só que coisa tremenda. Jesus, ele morreu pelos meus pecados, mas a morte dele só faz sentido se eu morrer também. É por isso que existe a ressurreição, comigo ainda vivo. Porque eu morro, mas não morro, entendeu? Eu morro, mas não sou enterrado. O meu corpo, ele não morre, mas as minhas vontades morrem, as minhas preferências, elas morrem. Até o meu livre-arbítrio, ele morre. Tudo aquilo que me atrapalha a servir a Deus, morre. E aí, uma vez que morre, vai ressuscitar. Vou ser gerado de novo. Mas como que eu serei gerado de novo se a minha natureza terrena ainda não morreu? Tem como ressuscitar sem morrer antes? Por que primeiro a gente tem a sexta-feira da paixão, onde Jesus morre, e domingo a ressurreição, que é a Páscoa? Por que não é o contrário? Por que a ressurreição não foi na sexta e a morte no domingo? Porque não tem como, é impossível ressuscitar sem antes morrer. Então, como que eu serei gerado de novo? Como que essa ressurreição vai me regenerar se eu ainda não morri? O grão, se ele não morrer, ele não gera nada. Mas se ele morrer, ele vai gerar uma grande árvore que vai gerar grandes frutos. Um outro texto, 1 Coríntios 15, de novo. É 5, irmãos, tá? Perdão. 2 Coríntios 5.
Irmãos, olha esse versículo. A gente lembra muito do 17, que é se alguém está em Cristo, é nova criação. Mas ele tem um contexto, esse versículo 17, que é o que eu estou tentando passar para vocês. Olha o versículo 15. Diz assim: mas, para aquele que por eles morreu e ressuscitou, assim que nós, daqui por diante, não, passou aí, Jenny, passou alguma coisa aí, acho que você me mostrou só o final do versículo, 5:15, agora sim, vamos lá, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, essa nova vida, essa vida que foi gerada novamente, essa vida que foi regenerada. O Etienne está bem aí, eu falando com ele. Sim mesmo, Etienne. É a vida. Tu é a cara do trem aí. Então, qualquer coisa é tu. Essa nova vida, ela só é uma nova vida se ela é vivida para Cristo. Irmãos, a nova veste é a situação espiritual onde eu vivo para Cristo. Mas a minha tendência é continuar vivendo para mim mesmo. E algumas coisinhas, algumas áreas da minha vida, eu entrego para Cristo. Sabe qual é o nome disso? Remendo. Isso é o remendo. Não, eu vou consertar isso aqui, mas isso aqui não. Onde o que Jesus ele quer é veste nova. Eu vou repetir o que eu já falei. Jesus não quer que eu mude. Jesus ele quer que eu me torne outra pessoa. Jesus ele não quer que eu melhore. Jesus ele quer que eu me transforme. Nada do velho homem pode continuar existindo. Amém? E por último, Colossenses 3. Irmão, Jesus ressuscitou para isso, para gerar essa raça nova, raça que Pedro chama de raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Colossenses 3, a gente vai ler o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 5. Diz assim: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo. Irmãos, Paulo não está falando isso com gente que morreu e ressuscitou, ele está falando isso com a igreja. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, o que eu tenho que fazer agora? Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Agora o versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, amém? E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Agora o 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Não é para eu melhorar, irmãos, é para eu morrer. A prostituição, a impureza, a paixão, a lascívia, o desejo maligno e a avareza. Irmãos, olha que coisa interessante. Um dia eu vou pregar sobre esse texto. A avareza, que é idolatria. Sabe quando eu sou infiel nas minhas finanças? Eu sou idólatra. Idólatra vai para o céu? Olha que pesado. Mas não sou eu que estou falando, não, é a palavra de Deus. A avareza, que é idolatria. Porque quando eu sou avarento, eu estou servindo um outro Deus que não é o nosso Deus. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Irmãos, está tudo na palavra de Deus, é só a gente parar para ler um pouquinho. Amém? Então, se eu tenho outro Deus além do meu Deus, eu sou idólatra. E se eu sou idólatra, mesmo tendo uma vida dentro da igreja,
mesmo subindo no púlpito para pregar várias vezes, e para tocar, e para dançar, e para fazer tanta coisa, eu não vou para o céu, porque eu tenho outro Deus, que não é Jesus. Amém? Eu quero te convidar, irmãos, nessa noite, primeiramente a fechar os seus olhos, e responder para você mesmo: eu tenho buscado mudança ou eu tenho buscado transformação? Eu tenho buscado melhorar ou eu tenho buscado ser outra pessoa? E que Jesus, Ele te abençoe nessa noite, amém?